Salve, salve família atípica. Está iniciando agora mais um episódio do Camaçari Pode Mais. Eu sou Antônio Alair, sou pai de duas crianças autistas e hoje estou tendo a honra, o prazer de receber aqui uma das cofundadoras do grupo Família Autista aqui de Camaçari, Clara Bezerra, que já está aqui do meu lado, e vai falar um pouco para a gente sobre as lutas, as dificuldades, mas também sobre as alegrias e conquistas que são importantes para o desenvolvimento da criança autista e para a inclusão dessa criança na sociedade. Tudo bem, Clara? Tudo bem, Antônio, eu agradeço o convite por estar aqui. Sempre que surge uma oportunidade de falar sobre autismo, a gente está desenvolvendo esse trabalho, né? Porque a gente espera que a inclusão seja uma regra e não com exceção. Então, vamos junto. Verdade, eu que te agradeço. Antigamente, uma criança que fosse para a escola e não aprendesse era taxada de burra, de preguiçosa. Hoje a gente entende que isso faz parte desse espectro autista, né? Mas a minha questão é, na sua visão como mãe, o que levou esse termo autismo, a alcançar esse status social? Eu acredito muito mesmo que foi a luta das famílias. Porque em determinado momento, principalmente após a pandemia que a gente passou, as crianças elas se isolaram dentro das suas residências, então o índice de autismo começou a ser maior e os pais começaram com o convívio com a família, conviver mais com a família, eles começaram a prestar atenção no desenvolvimento dessas crianças, não que não prestassem antes, mas o fato deles estar trabalhando diariamente acabava que eles tinham um pouco espaço de tempo com essas crianças. Então a pandemia ajudou muitas famílias a entender que existia algo ali diferente, existia algo, vamos dizer, errado, e foram procurar entender. E foi aí que o autismo foi ganhando força, com a preocupação dos pais, o querer entender. E cada vez mais a mídia, principalmente, vem abordando esses temas sobre o autismo, porque todos os dias surgem crianças. Inclusive, tem dados que falam que as próximas crianças que nascerão serão 35 a cada 100 crianças serão autistas. E hoje a gente tem um dado que 1 a cada 10 crianças é autista no Brasil. Você é mãe de autista? Sou mãe de 2 autistas. Sou mãe de Lucas, de 5 anos, e de Miguel, de 4 anos. Miguel é autista grau 3, não verbal. E Lucas é autista grau 2. Super verbal. Fala até demais. Eu tive dificuldade, assim, para aceitar o diagnóstico, né? Você teve alguma dificuldade? Eu não tive dificuldade porque quando surgiu os primeiros sintomas, foi com o Lucas, né? Ele foi diagnosticado com 1 ano de idade. Quando no ano de 2019, um ano que eu não entendia basicamente nada sobre autismo, ouvia falar muito pouco, porque Lucas nasceu e passou 1 ano dentro do hospital, praticamente. Ele nasceu com a PLV, que é alergia à proteína do leite de vaca, e ele tinha um refluxo severo muito forte. Então, ele fazia uso de sonda para alimentação. E nisso, os médicos do hospital, porque ele também dá convulsão. O autismo nunca vem sozinho na maioria das vezes. Ele sempre vem acompanhado de alguma outra patologia. E os médicos do hospital sempre me sinalizavam que os macros de desenvolvimento dele não estavam corretos para a idade dele. E que existia algo ali que precisava se investigar. Então, o diagnóstico de Lucas ainda veio quando a gente estava nesse tempo de internação dentro do Hospital da Criança, onde eu tive toda a rede de apoio, onde eu tive vários psicólogos ali para me Hospital da ajudar. Criança em Feira. Em Feira de Santana. Você não é daqui de Camaçari? Eu sou daqui de Camaçari, moro aqui em Camaçari há mais de 20 anos. Só que ele nasceu aqui, nasceu no Hospital Geral, que não tinha maternidade aqui ainda, né, quando ele nasceu. Ele nasceu no Hospital Geral, aí teve, com 23 dias de nascido, uma convulsão. Só que a convulsão dele foi muito forte, que ele chegou a ter uma parada cardíaca e precisou ser transferido para o hospital pela regulação. E o primeiro hospital que surgiu foi o de Feira de Santana, o Hospital da Criança. E aí a gente passou esse período lá todo, até ele fazer 1 ano. A gente ia, voltava. Então lá eu tive todo esse suporte para entender sobre o autismo, o que era o autismo. Dentro dos hospitais já se ouvia falar muito sobre o autismo, principalmente lá dentro do Hospital da Criança, que tinha o diretor-geral do hospital,
Ele era um neuropsicólogo na época. Então, ele já estudou sobre autismo, ele sabia muito sobre autismo, só que as famílias ainda não entendiam o que era o autismo. Até mesmo porque, antigamente, há não muitos anos atrás, as crianças autistas eram tratadas como louca, como doente mental. Então, é tudo muito novo. E para a medicina, realmente o autismo é algo novo. Porque que o autismo não é uma doença, o autismo é uma deficiência. Mas muitas doenças estudadas de 20, 30 anos para cá é novo para a ciência. O autismo é uma deficiência que está sendo estudada praticamente há 20, 30 anos para cá, então é algo que a ciência ainda está tentando entender, desenvolver, lidar com isso. Eu imagino que... Imagino não, eu vejo, né? Embora as minhas filhas não tenham um grau de autismo assim tão elevado, mas assim, precisa muito de terapia, né? Precisa dispor de muito tempo para estar com elas, para estar fazendo esse acompanhamento. Eu ia te perguntar qual a maior dificuldade que você passou nessa sua caminhada aí de mãe atípica, né? Mãe de autista. Mas você já falou que seu filho ficou mais de um ano no hospital, né? Ou Mas minha essa não maior foi? dificuldade não foi essa. Minha maior dificuldade foi quando eu descobri que estava grávida de Miguel. E ao descobrir que estava grávida de Miguel, Seu segundo filho. meu segundo filho, eu praticamente tomei um susto, né? Porque eu não estava esperando, foi uma gravidez muito perto da outra, muito próxima da outra. E foi quando a gente recebeu aquele bombardeio de informações de que Miguel tinha muita chance de vir autista também, porque já tinha o diagnóstico de Lucas. Então, ali, eu ainda não sabia nem como lidar com o Lucas, porque era algo muito novo para mim. E eu passei a gestação toda pensando, e se ele também vem autista, o que é que eu vou fazer? E ele veio autista. E minha maior dificuldade foi aceitar o diagnóstico de Miguel. Porque Miguel foi uma criança que, dentro dos macros de desenvolvimento, ele passou por todos no tempo correto. Só que ele não dormia de jeito nenhum. Ele chorava 24 horas por dia, ao ponto dos vizinhos ter que me abordar e perguntar: tá tudo bem? Você precisa de ajuda? Tá acontecendo alguma coisa? De minha mãe falar: poxa, você precisa levar esse menino no médico. Só que Miguel nasceu no dia 11 de fevereiro, dia 15 de março foi decretada a pandemia. Todos os hospitais estavam fechados. A gente atendia por telechamada. Por telechamada, os médicos não desenvolviam um trabalho de excelência. Então, foi muito difícil conseguir o diagnóstico de Miguel. Foi muito difícil para mim aceitar o diagnóstico de Miguel por esse fato de que ele é o oposto de Lucas. Lucas, com 3 anos, Lucas já sabia ler. Eu ainda não tenho o laudo dele que ele tenha altas habilidades. O Lucas não fala. O Lucas é o que fala. Ah, o Lucas é o que fala. Ele não falou até os 3 anos de idade. Quando ele começou a falar, ele já aprendeu a falar sabendo ler. Então, ele sabe ler. Foi algo que eu me choquei, assim, de dizer... É verdade isso? Será que é real? Eu não acreditava que ele estava lendo. Aí, eu marquei uma consulta com a neuro dele. Aí, eu fiz: doutora, Lucas está lendo. Aí, ela falou assim pra mim: é normal. Só que ela precisava comprovar que ele realmente estava lendo ou se ele estava gravando os sons que ele via na televisão. Sim. E aí ela escreveu lá na folha de ofício o nome bola. Aí ele leu bola. Aí ela escreveu cadeira. Aí ele leu cadeira. Aí ele pegou um livro, coisa que ficam os livros na mesa dela. Ele pegou um livro e começou a ler a capa do livro. Então ali não precisava mais de teste nenhum. Então, o Lucas, ele desenvolveu a fala junto com a leitura. Ele desenha muito bem. Muito bem. Eu acho lindo os desenhos dele. Ele sabe falar inglês perfeitamente. Ele fala espanhol também, só que o inglês ele domina mais. Então, o Lucas, ele tem muitos índices de ter alta habilidade. Porém, para o histórico dele, os médicos diziam que ele não ia falar, que ele não ia andar, que ele não... Porque foi uma criança que realmente não se desenvolveu no tempo correto. Ele, com 1 ano de idade, por exemplo, ele pesava menos de 5 quilos. Então, ele não desenvolveu no tempo correto. Ele não teve
como desenvolver os macros corretamente, ao contrário de Miguel. Miguel comia perfeitamente bem, Lucas tem uma seletividade alimentar muito severa. Miguel comia de passar mal, isso chama atenção porque é chamada compulsão alimentar, que também tem dentro do autismo. Então, Miguel comia de passar mal. Lucas dormia no horário 10 horas, Lucas dormia. Miguel não dormia, Miguel só dormia quando o dia amanhecia. E assim mesmo era pingado. Lucas não era uma criança de chorar, você não ouvia Lucas chorando. Miguel chorava o dia inteiro. Miguel andou com 11 meses. Lucas veio andar já com 1 ano e 4 meses. O Lucas tem dificuldade de interação, de relacionamento? Hoje, nesse ano de 2024, ele está me surpreendendo. Mas até o ano passado ele tinha uma dificuldade maior de aceitação, principalmente na escola. Quando a professora sentava, os alunos tudo no chão, fazia aquela roda, ele não sentava junto com os colegas. E ele começava a chorar, botava a mão no ouvido e pedia para sair dali da escola. É tanto que quando dava 4 horas, eu tinha que estar lá no portão da escola esperando ele. Porque o relógio dele sabia quando era 4 horas. E aí ele pegava a mochila e ia pro portão e ninguém segurava ele. Se você não estivesse esperando, ali já era uma crise na certa. Hoje não. Hoje ele senta na rodinha, ele pega o livro para ler para os colegas dele. Ele é quase professor da turma. Ele se desenvolveu assim do ano passado para esse ano. E isso se deu muito devido à escola. Eu ia te perguntar se você, qual a sensação de ser mãe atípica e mãe não atípica, mas seus dois filhos são autistas, você não teve... Eu tenho uma filha de 15 anos. Ah, tá. Eu tenho uma filha de 15 anos. No caso, os autistas são os mais novos. São os mais novos. O Miguel de E 4 e o Lucas de 5. qual a diferença entre a mãe atípica e a mãe normal? Ou a não atípica? Ou típica? A mãe típica. Você me pegou de surpresa agora. Porque eu nunca fiz essa indiferença. Normal, a mãe, todos são iguais, né? Eu nunca fiz essa indiferença porque a dificuldade maior que eu passei dentro do autismo foi em questão com o Lucas. Dele ficar sempre no hospital. A qual eu também passei com minha filha. Porque era uma criança que tinha refluxo severo, então estava sempre com a garganta inflamada. Então eu passei muito tempo dentro do hospital com ela também. O desenvolvimento dela que era mais avançado do que dos meus outros filhos. Por exemplo, ela andou no tempo certo, comia com a mãozinha dela, ela aprendeu a vestir a roupa sozinha. E meus filhos precisam desse cuidado até hoje. Entendi. E como surgiu a ideia de formar um grupo para abordar o tema do autismo em Camaçari? Através do sofrimento das mães. Foi, na verdade, quando veio o diagnóstico de Lucas, eu fui atrás em busca de políticas públicas, né? Das terapias. Meus filhos não têm plano de saúde, não tinham plano de saúde, então eu precisei em busca do SUS. E eu tive muitos não como resposta. Eu bati muito em muitas portas e não achava tratamento para eles. E nesse meio, eu encontrei pais, me coliguei a pessoas que estavam passando pela mesma situação que a minha. Deixa eu só abrir um parênteses. Seus filhos têm quantos anos? 5 e 4. Então, esses pais estavam passando pela mesma situação que a minha. Sim. E aí foi em busca dessas políticas públicas que eu encontrei a IUPAM, que era um instituto que estava em formação aqui em Camaçari. Porém, não deu continuidade, não avançou. E eu encontrei com Inara, com Ivana, que já eram mães ativistas que estavam na causa e que tinham recém feito Família Autista. Então, foi aí que a gente foi montando Família Autista. No início tinha 20, tinha 30 pessoas. Hoje somos uma comunidade de mais de 550 mães. Mas atípicas. O objetivo do grupo era dar um suporte para as famílias. Para as famílias na questão da falta do cuidado. Na verdade, o objetivo maior do grupo é
a troca de experiência. A princípio seria a troca de experiências. Porque, como a gente está falando desde o início, o autismo era pouco se falado, muitas mães não entendiam o que era o autismo, como até hoje não entendem. Chega muitas mães no grupo falando, eu recebi o diagnóstico do meu filho e agora eu faço o quê? O que é o autismo? O que é que eu tenho que fazer? Porque, infelizmente, principalmente na rede do SUS, as médicas, elas trazem aquele diagnóstico para a mãe e apenas dizem assim, ó, seu filho agora precisa de fono, TO, isso e isso, se vire. Na maioria dos casos acontece exatamente dessa forma. Então, as mães realmente elas ficam perdidas. E dentro do nosso grupo tem muita mãe que não tem estudo, que é analfabeta, que não tem o básico, o ensino básico. São mães que, inclusive, não sabem nem ler. Então, até você explicar, conseguir colocar na cabeça daquela mãe o que aquela criança tinha, qual era a necessidade básica daquela criança, era um trabalho de formiguinha que a gente ia desenvolvendo ali dia após dia. Então, cada dia chegava uma mãe diferente e a gente começou a se juntar, fazer aquele grupão e manifestar a nossa voz, para que as políticas públicas fossem trazidas para dentro do município. Porque a gente tem hoje o SER, que é o SER 2, só que é um centro de reabilitação que atende todas as deficiências e neurodiversidades. Não é especializado para o autismo. Só que pela quantidade de autistas que a gente tem dentro do município, que foi feito o censo recentemente e apontou 805 autistas laudados aqui dentro de Camaçari, entre a sede e a costa, e que esse número não é real, porque muita gente não tem acesso à internet e não conseguiu preencher esse censo, esse número não é real. E tem muito sem laudo também, Exa- imagino, né? No censo apontou 216 não diagnosticadas, mas que tem os traços do TEA, mas ainda não tem um diagnóstico. Então, essas mães, junto a Inara, Ivana, a gente fazia essas movimentações na frente da prefeitura, manifestos, a gente ia atrás de reunião em reunião, a gente ia atrás de políticas públicas, batíamos várias vezes na porta da prefeitura, na porta das secretarias. Era isso que eu queria te perguntar em relação às ações do grupo, né? Vocês se organizaram para fazer essas manifestações, essas reivindicações Exato. e teve mais outras ações de educativas? Por exemplo, aqui em Camaçari não tinha cuidador. Não tinha cuidador, não existia essa profissão de cuidador. Pronto, já que você está entrando nesse tema que eu acho que é mais uma questão que vem para a política, que na verdade não deixa de ser uma ação política. Sim, O grupo sim. ele tem uma ação política, né? Na Sim. medida em que ele se propõe a cobrar do poder público a implementação de políticas de cuidado para o autista. Você falou que recentemente foi feito um censo, né? E também recentemente a gente vê que tem, eu acho que o poder público, né, tem se voltado para essa questão do autismo, né? Eu acho que um pouco tarde, mas tem se voltado nesse momento, no último ano de gestão do prefeito. Mas o que motivou? Foi o censo? Teve mais alguma outra coisa? Foi notado um aumento no número de autistas que motivou o poder público ou foi a ação do grupo? Se eu puder falar com clareza, foi a ação do grupo. Porque a gente manifestou a prefeitura. Por exemplo, Sim. no ano de 2019 foi quando eu tinha recém recebido o diagnóstico do meu filho. Então, para mim era uma novidade. Só que já tinha muitas mães antes disso que já tinham o diagnóstico dos seus filhos e tinha escassez do município. Então, precisava de educadores ADI em sala de aula, que é o que o médico solicita, que é um acompanhante terapêutico para a criança. Isso. Só que o município não tem. E aí, esse grupo minoritário, era minoritário na época, fez uma baixa-assinada, manifestou o Ministério Público da Bahia, e aí o Ministério Público manifestou a prefeitura e fez se criar esse profissional que foi o cuidador. Sim, eu lembro que teve até uma manifestação em frente à prefeitura. Recente. Foi vocês que fizeram, né? Foi a gente que fez. Eu lembro dessa manifestação.
Aí foi a primeira bênção que chegou pra gente foi os cuidadores em sala de aula. Foi uma minoria, não dava conta, porque a partir dali, já no ano de 2019, já vinha se tomando aquela proporção maior, o autismo, já se ouvia falar muito sobre o autismo, então 50 cuidadores realmente não iria dar conta. Só que logo após isso, que já foi lá no meado de agosto, a gente entrou em 2020 com a pandemia. As crianças sem estar na escola, então... Cada cuidador fica com um autista. Isso, em cada turno. Então, você trouxe um dado de que existe 800 diagnosticados, 50 é um número bem Hoje não aquém, são mais né? 50. Então hoje já resolveu essa situação? Não 100%. 100% não, mas a gente continua em busca de resolver 100% para que todos os autistas tenham direito a seu cuidador. É porque tem autistas que a médica ela não solicita o ADI, porque acredita que a criança tem condições de se desenvolver somente com o professor. Não são todos que têm essa solicitação. Tem outros que já têm a solicitação com extrema necessidade. Principalmente são crianças de grau 3, que não fala, que usa fralda, mas que precisa ser inserida no ambiente escolar para socialização. Além disso, houve várias manifestações. Por exemplo, a gente manifestou a primeira vez em um ato em frente à prefeitura em março de 2023, em março do ano passado, que foi a partir dessa manifestação que o poder público passou a enxergar mais a causa autista aqui dentro do município. E nessa primeira manifestação tivemos o convite de conversar com a Serim, que é uma das importantes secretarias, e levar as nossas demandas. O tempo passou, não se resolveu. Então a gente fez o quê? Manifestou novamente. Junta nosso pessoal, junta as mães e manifestamos novamente. Aí nessa segunda manifestação já se começou a ter a observação do poder público por exemplo, a risperidona, que é uma medicação que controla o nível de estresse do autista, que acalma ela. A hiperatividade, né? Isso, a hiperatividade. Não dava na rede SUS. Só na farmácia de alto custo, que é um processo burocrático para você conseguir ter acesso. E aí, através dessas manifestações, que foi uma das prioridades, das pautas prioridades que a gente tinha, porque nossa população é muito pobre. A gente mora numa cidade rica de população pobre. Verdade. Então, muitas crianças estavam 100% desreguladas, precisando da medicação. Sim. E aí, a gente foi até o secretário de saúde, o secretário de saúde atendeu a nossa demanda, liberou a medicação nas farmácias, nas unidades básicas de saúde. Graças a Deus. Mas a risperidona, ela não era dispensada na farmácia do trabalho, na farmácia 24 horas? Não. Passou a ser dispensada na farmácia 24 horas em outubro do ano passado. Porque só pode ser dispensada esse tipo de medicação em farmácia que tem o farmacêutico, por ser uma medicação controlada. E ela só passou a ser liberada depois desse ato, porque a gente solicitou muito, pediu muito, cobrou Mas muito. hoje ela está sendo, dispensada liberada. nas unidades de saúde, nas Que unidades tem básicas de farmacêutica. saúde, só nas UBS, que eu acho que são as que Isso, somente tem nas UBS, farmacêuticos, que né? tem farmacêutico. Na farmácia 24 E na horas farmácia também 24 tem horas. farmacêutico. Isso. Ok. Como mãe, como você avalia as políticas públicas do município para o autista? Enquanto mãe, a gente tem muito que avançar. A gente precisa muito, muito de políticas públicas voltadas para esse público autista. A gente precisa de um centro de referência que trate os autistas. A gente precisa de escolas que incluam de verdade. A gente precisa de mais atenção, mais um olhar acolhedor por parte das políticas públicas. E é onde toca na ferida de muitas mães, muitos pais de família. Porque quando você chega, principalmente na rede SUS, que hoje é a nossa maior deficiência, é encontrar terapia, mas que graças ao grupo também a gente está conseguindo mudar isso, as mães sofrem. Porque a medicação é um paliativo. A medicação é apenas um paliativo para a criança autista. O que trata a criança autista é a terapia.
E tem uma frase que eu digo o tempo todo e eu nunca vou cansar de me dizer. O autismo, ele não é para pobre. O autismo, ele não é feito para pobre. Eu fiz um orçamento para Miguel porque eu precisei acionar o plano de saúde dele na justiça e para me conseguir tratar ele mensalmente, o custo falou de R$ 27.000 pelo plano de saúde. E só eu ainda não consegui, ainda está acionado na justiça. Ainda tive que entrar com ação, liminar na justiça. Mas o valor que a clínica particular cobra é o valor de R$ 27.000. Então, o autismo realmente ele não é para pobre. Então, precisa de um olhar sensível por parte do município para trazer políticas públicas de qualidade. A gente está tendo avanço, graças a Deus. A gente veio agora, por exemplo, na TEA, que é um núcleo de acolhimento para essas 216 crianças que eu falei na estante que não tem o diagnóstico, para laudar essas crianças. Porque, como eu disse na estante, Camaçari é uma cidade rica, feita de pessoas pobres. Então, quando você consegue o laudo, você consegue também um benefício para a criança. Lá no grupo, provavelmente as pessoas expõem, né, suas dificuldades, seus anseios. Qual é a maior dificuldade que hoje a família autista, o pai, a mãe, atípico, encontra para acessar essas políticas públicas? O SUS, a saúde, não tem o que o município oferta até o momento, não tem, como é que eu posso falar? Não consegue atender todo o nosso público. Então, existe uma fila de espera muito grande. E a gente tem crianças desde 2020 nessa fila de espera. Então, muitas crianças estão desassistidas. Muitas crianças estão fora da terapia, que é o tratamento adequado para o autista. E eu acredito que hoje, se eu for falar o que as famílias esperam, é que venha esse centro para Camaçari. E que a gente vai lutar incansavelmente até conseguir. Porque esse centro ele vai atender os nossos filhos de uma forma que vai dar tranquilidade para as famílias. Porque o tratamento, ele insere a criança para o mundo. O tratamento adequado para o autista, ele leva essa criança para horizontes onde hoje as famílias que olham dizem assim, meu filho não vai desenvolver, não tem condições. Muitas famílias se desacreditam da capacidade da criança por falta de tratamento. Porque o tratamento para o autismo, quanto mais precoce for, mais a criança se desenvolve. E se desenvolve muito. Eu tiro pelo meu filho, que até os 3 anos de idade não falava. E hoje eu tenho que falar para ele assim, filho, por favor, faz um pouco de silêncio. Aí ele olha para mim e dá risada. Mas eu acho que a gente precisa avançar muito, muito mesmo, nessa questão. E vamos conseguir. A gente não vai desistir até conseguir. Hoje, você tem informação de como é que está... porque, assim, o tratamento do autismo, ele envolve uma gama de terapias, né? Você tem fono, você tem psicologia, você tem a terapia ocupacional, você tem o neuropediatra. Como é que estão os encaminhamentos para esses... na verdade, assim, eu estou lhe perguntando da sua vivência de mãe, né? Porque, lógico, você não é da gestão, então essa pergunta talvez fosse melhor feita à gestão, né? Mas, assim, lá no grupo, o pessoal, como é que estão os relatos em relação a esses encaminhamentos para as terapias no município de Camaçari? O atendimento, quando você consegue o atendimento, os atendimentos são de qualidade. Isso a gente não pode negar, não. A gente tem fonos, a gente tem psicopedagoga, temos neuropediatra. O problema é que são poucos para a quantidade. Então, acaba que a fila de espera se torna muito grande porque não tem essa quantidade significativa de profissionais que atendam essa demanda.
E não tem um espaço também adequado que capacite toda essa demanda que a gente tem hoje de autistas dentro do município de Camaçari. Mas os relatos são que, enquanto mãe, né, que a demora é muito grande, que a fila é muito extensa, que parece que nunca vai chegar a minha vez, que não está acontecendo, que não vai sair. Hoje mesmo eu atendi uma mãe que estava desesperada, chorando. E eu perguntei o que foi, mãe, o que aconteceu? Ela me ligou, eu perguntei o que aconteceu, mãe. Aí ela falou, eu não aguento mais não dormir, eu só queria dormir, só que meu filho precisa trocar a medicação, que a medicação não está funcionando. E eu não estou conseguindo vaga com a neuro. Só que é feito concursos públicos. Sim. É feito concursos públicos para que esses profissionais venham para a rede. E não tem uma inscrição, os profissionais acabam não se inscrevendo, talvez pelo salário ofertado, ou muitos profissionais que venham para a rede, muitos profissionais que vêm para a rede acabam pedindo exoneração porque passou em concurso público de outra cidade. A gente tem muitos profissionais de neuropediatra, que hoje a nossa maior demanda é o neuropediatra. E é um profissional difícil de encontrar, né? Exatamente, é um E profissional se muito difícil de encontrar. disponibilizar para vir para uma cidade que, embora na região metropolitana, é uma cidade que não tem os serviços É que o você tem, interior. por exemplo, em Salvador. Exatamente. Então, hoje nossa maior dificuldade, assim, com certeza, é de terapeuta ocupacional e de neuropediatra. São duas Não são as principais, mas são as principais. as mais importantes. São as principais, porque as principais no processo do autismo, no tratamento do autismo, a terapia ocupacional, que ela regula a criança. Sim. A terapia ocupacional ela vai regular a criança e a neuro vai dar esse suporte de medicação. Eu não falo nem tanto por laudo. Mas sem o laudo, Mas sem o laudo a gente ele não consegue acessar trabalhar. nada, né? Exatamente. Sem o diagnóstico do neuro, Nada é feito. não acessa nenhuma das outras terapias, né? Então, hoje, a nossa maior deficiência é o neuropsicólogo, neuropediatra e o terapeuta ocupacional. Que não é uma deficiência do SUS. Não é somente uma deficiência do SUS. Porque, infelizmente, a gente não está conseguindo encontrar nem na rede privada. Então, a gente está vivendo uma pandemia de autismo. As escolas me ligam perguntando, e agora, o que é que eu faço? Eu estou desesperada. Venha dar uma palestra aqui. Vamos abrir um tema, uma discussão sobre autismo. Agora mesmo, no município, vai ter o simpósio de saúde voltada para o autismo. É importante, né? Até para esclarecer, ajudar as famílias a lidarem, né, com a criança, que muitas não sabem lidar, né? Não sabe. Também por falta de informação básica. Por falta de informação básica. A rede particular está totalmente, hoje, com 100% de profissionais atendendo e 100% de agenda cheia. Não tem mais onde encaixar. Você tem dificuldade de encontrar vaga até na rede particular. Muitas das vezes a gente se desloca daqui para Salvador e também não consegue. Por exemplo, tem um médico mesmo que acompanha meus filhos, que é o Dr. Lucas Serra. Eu tô desde janeiro tentando marcar uma consulta com ele e vim conseguir para agora, dia 22 de abril. Então, não é um privilégio apenas daqui do município. Eu acho que é do Brasil inteiro. Mas precisa mudar, a gente precisa avançar. A gente precisa trazer políticas públicas de verdade para dentro do município. Embora, como você mesmo falou, que infelizmente está no final da gestão, quando veio se ver, ter esse olhar, eu acredito que a gente tem muito para fazer dentro do município e vai fazer. E vai fazer. Qual o papel da escola e do professor nessa inserção, né, da criança autista e no desenvolvimento da criança? A escola, na sua visão de mãe. A escola é o lugar de incluir.
É tanto que quando você passa pela neuro, que ela fecha aquele diagnóstico, né? Que ela dá o relatório para a família, a primeira coisa que... O primeiro parênteses que vem é incluir a escola, incluir a criança na escola para ela ter aquele convívio. Só que muitos professores, por ter se formado há 20, 30 anos atrás, não sabem lidar com o autismo. Muitos cuidadores não sabem lidar com autismo, muitos auxiliares de classe e muitas escolas também não estão preparadas para receber o autista. Não tem uma inclusão. A gente ouve falar muito de inclusão, mas não Sim. vê acontecer. Existe um descaso, e não é só da rede municipal, é um descaso geral. Principalmente esse descaso se dá dentro da rede privada. Porque quando você coloca o seu filho na escola municipal, a escola não pode expulsar o seu filho só porque seu filho é autista. Eles são obrigados a acolher aquela criança. E a rede particular, ela não faz isso. A rede particular Mesmo sem cuidador, a escola tem que tem que acolher a tem que criança. acolher. Tem que acolher a criança. A rede pública tem que acolher. Eles são obrigados a acolher aquela criança. Sim. Até porque as leis obrigam eles a fazer isso. E dentro da escola privada não é assim que funciona. As crianças, por exemplo, hoje a gente tem um cuidador na rede municipal. Na rede privada, se o pai, a mãe, quiser que a criança esteja um acompanhante terapêutico, ou um cuidador, ou um mediador, ele precisa pagar, além da mensalidade que paga a escola. E você já paga ali com muito sacrifício, eu acredito, uma escola particular para o seu filho, você não tem condições de pagar um profissional para acompanhar ele. Então, como você não tem essa condição, a escola simplesmente fala, ó, pai, chama no canto, né? Aí fala, ó, pai, infelizmente o seu filho não se adaptou à nossa rotina. A gente tentou de todas as formas, mas não teve A gente não conseguiu. Eles não sabem nem o que falar. A gente não conseguiu. E aí você precisa procurar outra escola para ver se ele se adapta a outra escola. E aí já joga a responsabilidade para outra escola. Eles simplesmente não aceitam a criança autista. Não aceita. Não é todas. Não é E na todas. escola pública, como é que você visualiza essa manifestação da falta de inclusão? Você, como mãe, como é que isso chega para vocês? Eu hoje estou vendo um avanço muito grande dentro das escolas públicas. Começou pela parte dos cuidadores, que hoje a criança autista, não são todas ainda, mas uma grande maioria tem os cuidadores. Então, o cuidador hoje da escola municipal daqui de Camaçari não é um mediador, não é um acompanhante terapêutico. Então, ele está ali para auxiliar a criança. Auxiliar a criança a lavar a mão, a trocar uma fralda, a ir no banheiro. Ele não aplica o ensino. Quem aplica o ensino é o método professor. pedagógico é da professora. Exatamente. E a gente está vendo que, tanto por parte da SEDUC, eles vêm trazendo essa pauta de inclusão. Como é que eu posso falar? Eles vêm dando cursos para esses professores. Sim. A gente está vendo isso na realidade. Eu digo que eu, principalmente porque eu estou dentro da escola, meu filho não se adaptou na escola, mas eu preciso que ele seja incluído na escola. Então, eu saio da minha casa, meu filho tem cuidador, e eu passo a manhã dentro da escola com ele, porque eu preciso que ele se adapte. Então, eu realmente, as professoras dele, que são 2 professoras, elas sempre vêm conversar comigo. Elas perguntam o que é que a gente pode fazer, de que forma a gente pode avançar. A gente pode mexer aqui. E aí elas procuram atividade. A escola que meu filho estuda mesmo é a Escola Municipal Padre Paulo. Então, as diretoras de lá, elas têm aquele cuidado em desenvolver atividade voltada para criança autista, em desenvolver projetos que incluam as crianças autistas. A professora mesmo, ela não gosta, por exemplo,
Miguel se agitou, tá chorando muito. Ela só olha pra cuidadora e faz assim, ó. Tá tudo bem, deixa ele aí. Ah, mas vai desregular a sala toda. Tá tudo bem, vai sofrer todo mundo junto. Mas deixa ele aí. Não é pra tirar ele, pra levar pro meio do pátio pra ele poder se acalmar. Não é pra tirar ele pra levar pra um cantinho pra poder se acalmar. Ela deixa ele lá com todo mundo. Até ele volta, ele se regula novamente. Eu estou dizendo isso porque eu estou dentro da escola. Sim. Ele se regula novamente. A cena mais bonita que eu vi nos últimos dias foi da diretora da escola. Ali eu quis até chorar. Porque ele entrou numa... Eu precisava sair. E eu saí porque eu precisava fazer um exame. E ele se desregulou 100% porque eu deixei ele com a cuidadora. E não tinha nada que fizesse ele regular, já tinham tentado de tudo. Inclusive, a escola tinha me ligado dizendo que ele estava desse jeito e eu falei, vou voltar. E nisso eu voltei. Quando eu voltei lá, ele estava jogado no chão. Ele de um lado, a vice do lado jogada com ele e a diretora jogada do outro lado com ele, tentando acalmar ele. Todas duas deitadas no chão, alisando a cabeça dele, brincando com ele, cantando com ele. E quando eu cheguei já na escola, ele já não estava mais chorando. Elas já tinham conseguido, cantando, brincando, acalmar ele e fazer aquela socialização ali novamente para ele sair daquele momento de crise. Então, quando eu vi aquele acolhimento, meus olhos enchiam de lágrima. Eu disse, meu filho está no lugar certo. Que bom, né? Eu não sei, eu não posso te dizer com certeza se é assim em todas as escolas municipais. Eu estou falando com propriedade da onde meu filho estuda. Então, eu tô vendo esse cuidado que estão tendo em formar os cuidadores, em formar os professores, dar curso sobre autismo para os professores, sobre inclusão. Está havendo esse cuidado sobre inclusão. Então, eu espero que avance. Você há pouco falou da dificuldade vivida por uma mãe, do estresse, né? Eu sei que ser mãe de uma criança autista exige um esforço maior, né? Uma paciência. E, na sua visão, como é que está a questão do acolhimento das mães, da família como um todo, né? Que o pai também sofre, pelas políticas de saúde? Se existe alguma coisa no município nesse sentido, se não há, você como candidata, pré-candidata a vereadora, tem alguma proposta nesse sentido do acolhimento? Porque não, ao meu ver, não basta só Acolher a o criança. acolhimento da criança. A família também é necessária, necessita desse acolhimento, porque ela sofre também. Como é que está? Existe alguma proposta nesse sentido? Existe. Existe tanto a proposta no sentido de aumentar a oferta de terapias para as crianças, que agora a gente conseguiu com que o município pegue essas clínicas particulares e insira as crianças que são da rede SUS para ser atendida nas clínicas particulares. Está em processo de licitação. Então, foi uma vitória, foi um avanço muito grande. E acredito que com isso vai diminuir a fila de espera. Dentro do SER2, que é onde atende essas crianças, existem grupos terapêuticos para família, voltado para a família. Dentro do CRI, existem grupos terapêuticos voltados para a família. Só que o que acontece muito é a família, ela tá tão emocionalmente desgastada que ela não acredita na força que esses grupos tenham. Ela não acredita que aquele momento vai aliviar a tensão dela. E que, na verdade, é muito o contrário. Porque todo mundo deveria fazer terapia. Independente de ser mãe atípica ou não ser, todo mundo deveria fazer terapia. Aqueles 30 minutos que você passa ali dentro da sala com aquele profissional, revigora você e traz você de volta ao seu consciente novamente renovado. Enquanto pré-candidata, eu tenho um projeto que é cuidar de quem cuida. Inclusive, eu apresentei esse projeto até ao secretário de saúde recente, que é exatamente acolher as famílias, o cuidar de quem cuida tanto daquela criança. De que forma? Enquanto a criança estiver em terapia, ou se abrir mais grupos terapêuticos com psicólogos,
e terapeutas, ou se abrir mais grupos terapêuticos voltado àquelas crianças que estão naquele horário de atendimento e não somente um grupo uma vez por semana, todos os dias, constantemente. Voltado para aquelas crianças que estão em atendimento naquele horário. Mas você acha que seria fácil implementar isso, tendo em vista que você mesmo falou da dificuldade de encontrar profissionais? A dificuldade maior é de encontrar neuro e terapeuta ocupacional. Não existe uma dificuldade muito grande em você encontrar psicólogos. Agora mesmo, nesse último REDA que teve, foi feita uma chamada para psicólogos, se não me engano, foi para mais 20 psicólogos. E também existe um projeto já tramitando dentro da Secretaria de Saúde, que é junto, em parceria com a CESAL, a CESAL em parceria com a SEDUC, de trazer profissionais também para as escolas municipais. Então, já existem algumas escolas municipais que atendem ao público adolescente, já tem psicólogos. E eu acredito que se conseguir isso, seria um macro muito grande. Porque eles não iriam atender só a criança, como também a família. Porque a família precisa muito ser acolhida. Cuidar de uma criança autista não é normal. Não é fácil. Cuidar de uma criança autista não é fácil. Cuidar de criança já não é fácil. Imagine cuidar de uma criança autista. Cuidar de 2 crianças autistas. Aí é uma missão impossível 7. Só que a gente tem muitas famílias que tem 3, 4 crianças autistas. Mesmo. Como sobrevivem? Como pensam? O que comem? Eu me faço essa Deve ser pergunta difícil. todos os dias. Como será a vivência dentro da casa dessas famílias? E são famílias que eu tento o tempo todo trazer para perto de mim. Porque eu digo isso o tempo todo. Enquanto eu não tenho eu não sou da gestão, não tenho um mandato, não tenho uma... Sim. Lá dentro da gestão, mas a gente conseguiu, enquanto grupo, trazer mais políticas públicas para um município do que quem está lá dentro. Quem já diz ter um olhar sensível para a gestão. A gente brigou, não é que eles não façam, eles podem até fazer, não estou discriminando, mas faltou mais pulso e posicionamento, de dizer eu vou até o final. Então, eu acho que a gestão precisa ter esse olhar mais sensível. Sim. Para os autistas, para as famílias dos autistas, e não só para os autistas, para as famílias em gerais. Mas nós somos um povo que precisa de cuidado. E o que você acha que pode ser feito para melhorar esse cuidado, para que as pessoas possam ter mais acesso? Primeiramente, a questão da saúde. Eu acho que quando essas crianças estiver inseridas, fazendo terapia, tendo atendimento de qualidade, as famílias que hoje estão desreguladas, porque as famílias desregulam também junto com o autista, as famílias que hoje estão desreguladas vão passar a se regular. O problema que eu vou lhe dizer é o seguinte: o que vai acontecer quando isso passar a acontecer? E vai acontecer. O município vai passar a ser um município inclusivo, que trata o autismo como prioridade, que faz da causa autista a prioridade e vai trazer um centro, vai especializar os professores, vai trazer políticas públicas voltadas para o autismo. As pessoas de outras cidades vão entender que aqui dentro do município funciona a inclusão. E aí elas vão vir embora para Camaçari. E mais uma vez a gente volta para a estaca zero. Porque a demanda vai continuar crescendo, não vai parar. Mas você acha que as pessoas virão para Camaçari só por causa do... Eu iria. Eu pergunto sempre no grupo, a pergunta que eu mais Mas isso envolve faço. todo um processo de logística, não? Pelos meus filhos, eu vou para qualquer lugar. Se lá você me disser assim, Clara, hoje tem tratamento de qualidade em tal lugar, Você iria. eu não tenho problema nenhum em
botar minhas coisas tudo nas costas e ir atrás em busca de melhoria de qualidade de vida para os meus filhos. Você falou desse centro aí, já tem algum projeto, algum anteprojeto, alguma sinalização da gestão em relação a isso? A gente está criando, a gente está montando esse projeto. A gente está montando o projeto do centro, porque, inclusive, eu estou visitando alguns centros, porque ideias boas, elas precisam ser copiadas. Esse centro seria para o quê? Seria um centro de referência? Seria para qual tipo de atendimento? Para a parte da saúde, para a parte da inclusão, para a parte da educação? Um centro de referência, ele abrange tudo isso aí que você falou. Não tem como um centro de referência funcionar somente na saúde. Ele tem que funcionar junto à saúde, à educação, junto a SEDES, que é o que faz o encaminhamento geral para famílias de baixa renda. Ele tem que funcionar em conjunto. Para ele dar certo 100%, ele tem que funcionar em conjunto. Porque a saúde leva a educação leva a saúde básica. Que a saúde básica, a gente pode falar financeiramente. Que é o que as famílias estão desgastadas hoje. Principalmente com o autismo, porque o autista, quando a fome aperta, ele não quer saber de onde vem, não. Ele quer saber que ele quer a comida. Existe a questão da seletividade alimentar. Ele não quer saber se a mãe dele só pode comprar banana e não pode comprar kiwi, mas ele quer comer kiwi. E ali vem um transtorno, uma crise. A mãe entra em crise junto, porque a mãe está passando por aquela situação. A mãe não sabe como sair dali. Então, esse centro, ele tem que acolher todas essas demandas. Como a gente ainda está estudando. Para quando o projeto vir de verdade, eu volto aqui para mostrar. Esperar. Eu volto aqui para mostrar esse projeto, para quando o projeto vir, seja de uma forma que todo mundo diga, agora eu estou vendo, agora eu vou ver que a inclusão realmente vai ser feita. Mas não vai ser feita só um projeto, ela vai acontecer. Muito bem, Clara. Para terminar, o que você diria para a mãe atípica, o pai atípico que hoje está nessa situação de vulnerabilidade, tanto emocional, muitas vezes social também? O que você diria para esse pai, essa mãe que muitas vezes já está sem forças, sem paciência para lidar com a situação e muitas vezes não recebe ajuda externa, né? Não desista. Embora o caminho seja difícil, mas lá na frente você vai ser recompensado. O amor que eu tenho pelos meus filhos é que me fez sentar aqui nessa cadeira hoje. Porque quando eu saí de casa, eu deixei o Miguel, que é o meu autista de grau 3, chorando tanto que a única vontade que eu tinha era de voltar para trás e acolher ele. Mas eu tenho um compromisso. Eu me sinto culpado agora. Não, é assim todas as vezes, em qualquer situação. Mas eu tinha um compromisso. E eu tenho um compromisso maior ainda com ele, que é de fazer as políticas públicas valer a pena, ser feita de verdade. Que bom. Então, o meu compromisso com ele torna o meu compromisso com as mães, de dizer para elas, não desista, você não está sozinha. Mexeu com uma, mexeu com todas. A gente vai em busca junto. Conte comigo. E não é um conte comigo só de boca, não. É um conte comigo mesmo. Bata na minha porta a hora que for. Me ligue. Eu vou até você. A gente já fez muito isso. Em mães que estavam em extrema depressão. E a gente saiu das nossas casas para socorrer essas mães. Muito isso a gente já fez. E eu não me importo de sair a hora que for. A palavra que eu tenho hoje para dizer para essas famílias é não desista. Você vai conseguir. A gente tá junto. Que bom. Primeiro eu quero te parabenizar, né? Porque eu sei que ser mãe de uma criança já não é fácil, ser mãe de um autista é muito difícil e ser mãe de dois é muito complicado. E também quero te parabenizar, né? Pela tua luta, né? Pela tua caminhada aí nessa luta por direitos, né? Que se não houvesse a luta,
não haveria as conquistas, né? A vitória. Muito obrigado e quero ver você novamente aqui quando esse centro, ou Estiver pelo menos o pronto. projeto, estiver Estiver pronto. pronto. Vou voltar aqui para apresentar. Obrigado você. Conte comigo e estamos juntos nessa. Ok. E para você que chegou até aqui, quero também te agradecer e te pedir que não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, sem deixar o seu like, sem compartilhar esse vídeo com os amigos. Compartilhe, dê o seu like, se inscreva no canal e siga a gente nas redes sociais porque é de graça e vai colaborar para a gente manter esse trabalho, tá bom? Vejo você no próximo episódio do Camaçari Pode Mais. Um abraço e até lá. Fique com Deus.